Algum de vocês quer comentar sobre o que é que vocês imaginam que significa essa profissão? Deixa eu levar o microfone para eles. Eu quero tentar fazer essa palestra um pouco mais interativa, porque eu quero tentar compartilhar, porque mais do que tudo aqui, eu não quero expor só a parte técnica. Para mim, aqui, eu acho importante que vocês saiam daqui um pouco tocados, independente da jornada que vocês sigam, um pouco desses conhecimentos, do que vai acontecer com toda a medicina, possa beneficiar e trazer alavanca, leverage para vocês terem melhores posições. Então, pergunta, eu gostaria de compartilhar o que acha que significa trabalhar nessa interseção entre medicina e tecnologia? Qual foi a interseção deles? Eu não consigo ouvir nada do seu microfone, está bem difícil. Será que você consegue... Você ajuste... Perdão? Me ouve mais perto? Agora sim, agora sim. Qual foi a sua pergunta para eles? Se vocês arriscam dizer o que significa trabalhar na interseção entre a medicina e a tecnologia. Alguém se arrisca a dizer? Que tipo de atividades a gente faz? Bom, deixa eu introduzir, então, o assunto para vocês. Eu sou Chief Medical Information Officer, ou seja, o Chief vem do executivo, como se fosse um gerente, do escritório de informações médicas ou informática clínica. Aqui no Brasil, ainda não é considerado como uma especialidade médica registrada, mas nos Estados Unidos ela é uma subespecialidade, sim, e é uma das subespecialidades mais raras da medicina. A gente fala assim, neurocirurgião já é uma especialidade rara, em 2020 tinha 3.600. Geneticista é a especialidade mais rara registrada no país, 407 geneticistas. E hoje, em formatos clínicos, não temos um número oficial, mas uma estimativa da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde estima em 150 profissionais. E da mesma forma que na medicina você tem subs, então, assim, você é cardiologista, mas uns são arritmologistas, outros são cardiologistas intervencionistas, radiologista intervencionista. Dentro da informática clínica também temos várias especialidades, alguns especializados mais em diagnóstico, outros na parte hospitalar. Mas, independente do que eu faço, o que eu quero falar aqui para vocês é o que vai acontecer com vocês. A jornada da medicina, hoje, está mostrando para vocês 3 oportunidades. Eu digo hoje que vocês têm 3 caminhos a seguir na medicina. A gente vai destrinchar um pouquinho cada um dos caminhos, mas, em suma, o caminho da esquerda é para aqueles que querem continuar na mesma formação que deu certo nos últimos 20 e 30 anos, renegando abraçar essas tecnologias e aprender a navegar com elas. O meio é a jornada de quem vai aprender a usar essas ferramentas, mas vai seguir no seu caminho normal de especialização. Vai continuar indo para assistência, mas usufruindo dessas tecnologias para ter essa simbiose. E a terceira jornada é quem vai realmente querer vestir e dominar essas tecnologias e conseguir ter um cuidado em escala. Sem dúvida, essas pessoas vão ter posição privilegiada no mercado de saúde. Mas vamos explorar um pouco dessas posições. A questão é a seguinte, a medicina, ela está num momento crítico, ela está em crise. A medicina não é um sacerdócio somente, é um mercado. E o mercado macroeconômico de saúde no Brasil é um dos mercados mais difíceis. O faturamento não é tão alto assim, as margens de lucro são menores ainda, e aí você pode pensar, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Isso é problema do hospital, eu só quero dar meu plantão e pronto. Mas tudo isso cai sobre vocês. Se o hospital no qual vocês estão trabalhando não conseguem parar em pé, com margens de lucro negativa, prejuízo, muitos desses hospitais vão fechar. Aqui em São Paulo, quase todas as santas casas e hospitais filantrópicos, de acordo com a tabela SUS, estavam endividados até o pescoço, quase fechando. Até que o Estado de São Paulo passou uma nova tabela, né, e que dobrou o repasse SUS e deu uma melhorada na situação. Mas o cenário macroeconômico afeta vocês. E o problema é, de que forma esse cenário macroeconômico afeta vocês? Não é só somente sobre quanto vocês vão ganhar, é sobre como vocês vão trabalhar. Eu tenho certeza que vocês passaram tanto tempo na faculdade e querem chegar no mercado de trabalho para fazer o melhor possível pelo paciente, atender com calma, se conectar, criar uma conexão, fazer um exame físico detalhado.
O problema é que, muitas das vezes, o mercado de trabalho não vai dar essas condições para você. Com custos crescentes, cada vez mais, as tecnologias que chegam em saúde, na maioria das vezes, chegam para aumentar custos e nem sempre vêm repasses. O que acontece é uma pressão absurda pelos recursos para manter a eficiência. Então, muitas vezes, vocês têm que fazer consultas de pronto atendimento de 7 minutos. Então, eu pergunto, como é que vocês conseguem fazer uma boa medicina, examinar bem o doente num pronto atendimento com 7 minutos de consulta e ainda garantir que vocês estão fazendo um bom trabalho e se protegendo, né? Porque se vocês passaram, vamos lá, 10 anos estudando entre medicina e residência, e vocês querem garantir que vocês mantêm sua profissão, então vocês não podem, né, evitar tomar processos, coisas do tipo. Mas cada vez mais a gente vai estar em risco com isso, com menos tempo para atender os doentes. Então, eu trago essa reflexão para vocês. Nessa perspectiva, a tecnologia é uma vilã ou uma aliada? Tem um livro, esse é um dos tópicos que vai ser o alicerce dessa palestra. Se vocês saírem daqui com uma única reflexão, eu só tenho um pedido para vocês. Comprem esse livro daqui. Esse livro daqui, chamado Medicina Profunda, do cardiologista Eric Topol. Ele é um cardiologista bastante experiente, se não me engano, tem uns 40 anos de formado, com muita experiência na medicina, desde a medicina tradicional, passou pelas metodologias ativas, pela formação da medicina baseada em evidência, e hoje é um dos defensores da medicina e da tecnologia. Né? E ele fala nesse livro, esse livro, como ele é escrito por um médico, sabe, a gente é muito formado para produzir artigo científico. Esse livro, por mais que ele seja um livro reflexivo, ele é basicamente um compêndio sobre o futuro da medicina, e cada capítulo tem por volta de 80 a 100 referenciais bibliográficos. Então, tudo que ele fala nesse livro sobre o que está acontecendo com a medicina, com a rotina do médico, sempre tem uma referência bibliográfica. E o que ele defende nesse livro é como a inteligência artificial pode tornar o cuidado humano de novo. Não é sobre automatizar tudo, não é sobre essas propagandas que saem de hospitais na China, completamente guiado por robôs e inteligência artificial. Essa não é a tendência que a gente enxerga para o futuro. A tendência que a gente enxerga para o futuro é a tendência da medicina profunda. A medicina profunda é trazer a tecnologia para resgatar o tempo e a conexão que a gente tem com o paciente. Unir essas duas, mas em prol da humanidade. Porque a rotina, a velocidade que as coisas estão caminhando, e ele chama de medicina rasa, shallow medicine, está matando a medicina. Está tornando mais robótico, o médico está se tornando mais robótico nessa rotina do que um algoritmo. Então, como é que a gente pode usar tanto as ferramentas como os dados para automatizar tarefas repetitivas e liberar o médico para cuidar do paciente? Então, eu trago uma reflexão para vocês, que é o seguinte, vou quebrar um pouquinho do que vocês aprenderam nos últimos 6 anos. Muito bom que a gente aprende a medicina chamada medicina baseada em evidência. Essa é o alicerce da medicina nas últimas décadas. Mas eu trago uma reflexão para vocês sobre um passo além, que eu chamo de medicina baseada em dados, ou medicina do N igual a 1. Qual o problema da medicina baseada em evidência? Como um alicerce para a construção de protocolos e guias é fenomenal. Só que a evidência científica, ela vem baseada em uma evidência estatística. E uma evidência estatística tem margem de erro. Ou seja, se você segue um protocolo que atende a 98% das pessoas, perfeito, você vai atender 98% das pessoas, você vai garantir uma baixa variabilidade clínica, um melhor resultado estatístico numa massa de uma população, mas e se trouxéssemos com alicerce da medicina baseada em evidência, trouxéssemos dados para personalizar, a medicina personalística? Não estou falando só da medicina holística, da medicina integrativa, não, eu estou falando de estatística mesmo, de você enriquecer a amostra do N igual a 1, você olhando para um paciente de forma individual, e você trazer mais dados para poder enriquecer suas conclusões clínicas. A gente vai falar um pouquinho ao longo da palestra como a gente pode fazer isso e como a tecnologia pode nos ajudar a personalizar o cuidado e trazer mais segurança para cada caso. Então,
Quando o Eric Topol fala de shallow medicine, a gente está falando desse primeiro caso. Hoje, vocês queiram ou não, se a gente não conseguir dominar a nossa carreira, conquistar a nossa liberdade, utilizar as ferramentas, a gente vai ser obrigado e vai ser empurrado pelo mercado a entrar nessa medicina rasa. E eu vi muitos colegas meus, muito propósito, muita paixão, se frustrarem ao entrar no mercado de trabalho, porque eles não se prepararam para ter essa liberdade. Essa liberdade pode vir desde do uso de tecnologias até liberdade financeira, a partir do momento, por exemplo, que você pode ter seu próprio consultório, seu consultório particular, beleza. Você cobra quanto você precisa na sua consulta, você passa uma hora com o seu paciente, você não precisa ir para esse caminho. Mas quando você está, na maioria, atendendo num convênio, num SUS, você tem essa pressão. E o que eu convido vocês a refletirem, a planejarem a carreira de vocês, é para tomarem cuidado para o sistema não engolir em vocês. Essa carga tem sido cruel no mercado da saúde, trazendo muitos problemas psicológicos, burnout, esgotamento. E não esperem que seja o sistema pedir somente, conversar com seus coordenadores, que eles vão mudar só e dar condições. A gente tem que conversar, tem que brigar por melhorias, mas muito disso é sobre como o sistema está te jogando para essa direção. Então, como é que a gente pode reconquistar essa liberdade para poder fazer a medicina que a gente aprendeu? Propósito, examinar com calma, fazer o melhor que a gente pode fazer. Então, a gente entrando um pouquinho mais em medicina baseada em dados, a gente tem que entender a ler dados. Dados é uma linguagem. Da mesma forma que português, inglês são linguagens, matemática que a gente aprendeu na escola é uma linguagem e dados é uma linguagem. É claro que existem formas do profissional de dados simplificar a entrega da mensagem. Da mesma forma que você pode conversar com português rebuscado, como com português simples, o nosso papel como intermediário entre os médicos e a tecnologia e os dados é simplificar a entrega dessa mensagem, utilizar gráficos, utilizar meios de comunicação, meios linguísticos mais simples, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que literar. O que é literar? É a capacidade de ler, entender, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Eu dou um exemplo aqui. Queria que levantasse a mão quem já viu alguma vez esse tipo de tela. Alguém se arrisca a dizer? O nome disso aqui é um BI. Chama-se Business Intelligence. Isso aqui é o alicerce de qualquer análise de dados. Então, deixa eu até compartilhar aqui. Eu vou até abrir esse BI aqui para vocês, se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade. Vocês verem como funciona para a gente explorar ela. Esse BI aqui tem os dados lá do nosso hospital, são dados desatualizados, que eu não posso passar os dados atualizados, mas imagine você ter todos os dados de um hospital para fazer governança clínica, você como coordenador, eu na minha posição lá como CMIO e gerente médico, e a gente poder ver tudo que está acontecendo no hospital. Então, aqui a gente vê, por exemplo, se eu separo aqui, está em 2023, quantas altas eu tive, 5.800 altas, qual a previsão que eles iam ficar. Então, com base em 500 outros hospitais que usam essa ferramenta, a média de permanência era 2,6 dias e o nosso paciente ficou 3,2 dias. Então, na ponta do dedo aqui, eu sei que meu hospital está 22% ineficiente. Eu consigo ver aqui quais são os principais motivos de internação, prematuridade extrema, pneumonia. Eu acho que está meio... Vocês não vão conseguir ler nessa distância, mas cada quadradinho desse aqui representa um motivo de internação, e quanto maior o quadrado, maior o volume. Então, o principal dos pacientes que explodiram a permanência e desperdiçaram recursos foi prematuridade, cesariana e parto vaginal. Então, a gente já sabe que é da linha de cuidado da obstetrícia e do eixo materno-infantil. E aqui ele é todo interativo, você pode ir clicando, e cada clique que você dá, ele dá um filtro. 2022, em agosto, oncoquimioterapia, eu tive dentro da eficiência. Recém-nativos eu não tive. Então, isso daqui é um painel todo interativo que, ao clicar, tudo muda, tudo interage. Isso daqui é ter os dados na ponta da mão para governar um hospital e entender exatamente que se eu boto, vamos dar um exemplo simples, clínica médica,
Esse exemplo eu gosto. Cadê? Clínica médica. Pacientes que ficaram, vamos lá, 3 a 15 dias. Ou seja, a gente vê aqui, 3 a 15 não, pneumonia. Bom, clínica médica, aqui. Dos pacientes de pneumonia, a gente vê aqui que era para ficar 5 dias e estão ficando quase 7. O que é que eu tiro de conclusão, conhecendo o meu hospital, meus protocolos e esses dados? Que o protocolo que diz que o paciente de clínica médica pneumonia deveria ser tratado com levofloxacino 750, que por coincidência é um protocolo antibiótico de 5 dias, muitas vezes está usando ceftriaxona por 7 dias. Ou seja, eu não preciso nem entrar nas prescrições para ver que, pela média de permanência, provavelmente eu tenho baixa adesão ao protocolo que foi montado com base em eficácia, mas montado para ter uma eficiência. Esse é o tipo de eficiência que a gente quer. A eficiência que, quando o médico se conforma a um protocolo, o paciente fica menos tempo, tem menos riscos hospitalares, tem uma melhor experiência e os custos para o plano é melhor. Principalmente, porque eu não sei se você sabe que quase toda a medicina não tem mais trabalhado com conta aberta. Ficar mais tempo no hospital, na maioria das vezes, não significa mais lucro para o hospital. Para o SUS, por exemplo, você recebe um valor X. Se o paciente ficar 1 dia ou ficar 5 dias para aquela que a gente chama de AIH, que é Guia de Internação Hospitalar, o pagamento é o mesmo. Então, quais oportunidades a gente tem para conseguir descobrir onde a gente pode economizar sem desperdiçar esse contato humano, podendo priorizar esse cuidado com o paciente? Então, isso daqui é um exemplo de como a gente se literar em dado. E com base nessa literacia, e isso daqui tem a parte de hábito, mas vocês precisam estar abertos a pensar nessas informações, porque a gente pode descobrir coisas importantes para melhorar. Então, voltando para a medicina profunda, eu vou repetir várias vezes isso daqui, que são um tripé. O Eric Topol define essa medicina do futuro, essa medicina profunda, como 3 categorias: Deep Phenotyping, Deep Learning e Deep Empathy, ou seja, fenotipagem, aprendizado e empatia. Quando a gente fala de fenotipagem, a gente lembra de fenotipagem genética, que é você pegar o conteúdo genético de uma célula, absorver aquilo e ter o conhecimento genético. Isso é... o Walter aqui falou da demografia médica. Pronto, inclusive, o demografia médica do CFM é uma ferramenta do Power BI da Microsoft que está embutida dentro de um site e é basicamente a mesma coisa. É um BI interativo. Só que aquilo dali que o CFM fez, a gente tem em hospitais. Muitos hospitais têm esse tipo de navegação e, na maioria das vezes, os médicos não querem participar para entender aqueles dados. Então, da mesma forma, a gente também pode aprofundar. O Walter tinha me comentado aqui que vocês já tinham olhado esse dashboard. Então, voltando para fenotipagem. Fenotipar de forma profunda é realmente captar dados profundos do paciente. Isso vai desde históricos médicos, a doenças prévias, alergias, comportamentos ambientais, genética. A gente estima que na Europa, um hospital todo digitalizado consiga produzir por ano 1 petabyte de dados. Isso dá mais de 1.000 terabytes de informações. Só que o problema é que 97% desses dados coletados, eles não são usados. Como eu disse, como é que vocês vão pegar cada vez mais informações em 7 minutos numa consulta, conseguir absorver todas essas informações? Então, por isso que o primeiro tripé é coleta de dados, a gente vai chegar no segundo. Com essa coleta de dados profunda, a gente vai ter a oportunidade de personalizar o cuidado desse paciente se eu integrar esses dados. Tem que ter a integração. Uma das áreas que mais tem avançado para essa coleta de dados na saúde é o que a gente chama de IoT, ou Internet das Coisas. Quantos de vocês aqui têm um smartwatch ou um Apple Watch? Levanta a mão. Quem tem smartwatch? Ok. Algum de vocês que têm smartwatch, levantem a mão quem já parou para olhar os dados de saúde que são produzidos. Bom, acho que metade das pessoas. Hoje a gente já tem smartwatches há quase 10 anos, né? Apple Watch já está na 10ª versão e, infelizmente, a gente não teve integração desses dados ainda.
Você não consegue automaticamente hoje no Brasil ter uma rotina de você mandar esses dados para o seu médico, né? Você, no máximo, tem alguns alertas e, com base naquilo, você vai para um hospital, ou, por exemplo, detecção de queda, que o Apple Watch tem também. Se cair, ele detecta um infarto ou uma queda e já liga para o paciente. Só que esses dados, quando integrados, e aí a gente fala de interoperabilidade, a conexão desses dados, eles vão ser muito importantes para enriquecer isso. Então, com base, por exemplo, o eletrocardiograma de um Apple Watch, ele não é só com base naquele exame em si, porque ele é um eletrocardiograma de duas derivações, é um exame muito pobre. Mas o que ele faz é, com base no seu histórico, ele rodar algoritmos para, com o pouco de informação que ele tem, conseguir extrapolar diagnósticos. Uma outra área, por exemplo, que eu acho fenomenal, mas eu acho uma pena que tem tão pouco no Brasil, é a parte de controle de diabetes. Hoje, nos Estados Unidos, você já tem bombas de difusão contínua de insulina que fazem retroalimentação, feedback positivos. Então, com base nas aferições de glicemia, ele coloca mais insulina, mantém uma curva perfeita e você acompanha tudo do seu Apple Watch e do seu celular. E isso, junto com outras informações, ele junta frequência cardíaca, temperatura corporal, junta tudo isso e faz um dashboard. Né? Pô, imagina controlar o diabetes tipo 1 dessa forma. Porque pensa, doenças crônicas como diabetes, para terem sucesso no controle, a gente precisa ter um controle fino ao longo de 10, 20 anos, porque basta 5, 10% de desvio de uma HbA1c ao longo de 20 anos para gerar consequências. E uma criança que descobriu diabetes aos 7 anos, qual a chance dela aos 40 anos, em plena vitalidade ainda, ter tantos problemas de saúde? Então, para isso, a gente precisa de um controle fino. Mas a medicina tem falhado essas pessoas. É tanto que as pessoas que mais conseguem ter esse controle, no exemplo do diabetes tipo 1, são as pessoas que basicamente se formam em cuidado de diabetes tipo 1, e o paciente basicamente tem que ser seu próprio médico. Ele tem que aprender a monitorar e o médico está lá de apoio, mas ele está segurando aquilo. Um paciente que não consegue se cuidar, ele não consegue manter esses indicadores. E cada vez mais a gente vai ter tecnologias para poder dar esse apoio ao paciente. A gente conseguir realmente mapear. Quando eu falo, por exemplo, de alta complexidade, UTIs, hoje a gente tem UTIs conectadas, que todos os equipamentos são conectados no Wi-Fi e já alimentam diretamente o prontuário eletrônico. Imagina fazer balanço hídrico. Como é que vocês fazem balanço hídrico hoje num hospital? Pede para a enfermeira medir toda a urina que sai do paciente, se tiver débitos de drenos e vômitos, e quanto entra de soro. Mesmo esse balanço hídrico, que é bem manual, ainda é imperfeito, porque você tem perdas por respiração, transpiração, e você não consegue saber exatamente o balanço hídrico. Agora, imagina que temos camas inteligentes, isso já existe em algumas UTIs, que medem 30 parâmetros em tempo real do paciente, alimentam o prontuário eletrônico automaticamente via Wi-Fi ou via cabo, e você consegue ver isso num dashboard. E aí, se ele já controla pelo peso da cama, ele já sabe quanto entrou e quanto saiu, ele já tem controle das infusões na prescrição, ele consegue te dar o balanço hídrico. Tudo de forma automática. Os alertas, posição do paciente, você prescreve 30 graus, Trendelenburg, reverso, coisa do tipo, ele já configura a cama, e se alguém mexer na cama, ele gera um alerta. Tudo isso de forma automática. Bom, um paciente com alto risco de lesões, você medir umidade e temperatura do colchão para prevenção de lesões por pressão, tudo isso já existe. Agora, é claro, isso tem um custo. Você implantar um leito de UTI todo conectado, R$200 mil. Comprar camas, comprar bombas, mas a ponto que você pode ter um sistema fechado, que eu já vi muito isso, pô. Eu já trabalhei em hospitais do interior, hospital regional, daí de Sergipe, e eu via muito, assim, hospital que tinha vermelha, que basicamente se tornava um UTI, hospital de propriar, e que o paciente, o médico não ficava lá o tempo inteiro, o paciente dava hipotensão, o técnico de enfermagem ia lá e aumentava a noradrenalina. Não é só aumentar a nora, o próprio técnico tem autonomia de mexer numa medicação tão sensível quanto uma noradrenalina. A gente tem hospitais com sistema fechado que a bomba não responde ao toque. A única forma de mexer uma medicação de bomba de difusão é você entrando no prontuário, autenticando o seu usuário, mudando a prescrição e automaticamente o prontuário vai lá e atualiza a bomba de infusão.
olha a diferença do nível de segurança que isso pode trazer. Claro que no início você pode pensar, pô, mas que burocracia, eu não posso nem apertar lá para aumentar. Em alguns momentos vocês podem achar isso, mas depois vocês se acostumam, ou a gente pode, por exemplo, ter controles por voz, que já é outro caminho que a gente vai falar, tudo isso se torna uma questão de facilitar a interface, para trazer segurança para nós e para o paciente. Então, aqui é um exemplo de um produto real, chamado TI Conectado, de uma empresa chamada Cloud Saúde, e imagina você ter isso aqui para cada paciente. Você consegue ver numa tela só o ventilador do paciente, como é que ele está ventilando, uma câmera, ver todos os sinais vitais, ver aqui, ó, temperatura, frequência cardíaca. Só que aqui embaixo você tem um log com curva de tendência. Porque na maioria das vezes, quando você olha para um paciente, você está vendo uma foto. É aquele momento, ou um clipe. Você não consegue ver como o paciente esteve nas últimas 2 horas, nos últimos 2 dias. E se você pudesse dar um passo para trás e ver a curva de tendência? Então, por exemplo, aqui, a frequência cardíaca tem toda uma variação, sobe e desce, e isso daqui às vezes se torna ruído. Mas aqui você tem uma linhazinha amarela com leve declínio, que é uma curva de tendência. Apesar das variações, a gente está numa tendência de declínio dessa frequência cardíaca. E isso orientar a sua tomada de decisão. O que eu vou fazer com aquele paciente naquele momento crítico, ainda mais numa UTI, que você tem que tomar decisões tão rápidas, você poder ter dados fáceis para alimentar a sua conduta é essencial para a sua segurança e para a segurança do paciente. Então, quando a gente fala de raciocínio clínico, vamos pensar um pouquinho em psicologia. O que é um bom raciocínio clínico? Vocês tiveram diversas aulas, simulação realística, raciocínio clínico, mas nada mais é do que você juntar experiência e volume de variáveis. Então, o que acontece com aquele professor seu? Alguém aqui já teve um professor, já viu uma situação que algum dos profissionais diz assim, eu acho que esse paciente vai morrer, vai falecer. Como se fosse uma intuição, e você bate o olho e não consegue enxergar. Vocês já tiveram essa experiência? Levanta a mão quem já teve uma experiência de ouvir alguma premeditação e não entender por quê. Bom, muitas das vezes, até a própria pessoa que teve essa impressão de, eu acho que esse paciente ele vai piorar, a pessoa não sabe explicar por quê exatamente, porque muitas vezes o raciocínio clínico vem do subconsciente. Não do subconsciente de uma sensação, mas é que o nosso subconsciente consegue processar informações, fazer conexões neurais e pegar um volume maior de informações do que o nosso consciente. Então, pensa, a partir do momento que vocês estão vendo uma imagem, escutando o que eu estou falando, o seu subconsciente está processando de forma automática, de forma medular, um volume absurdo de informações. Vocês estão pegando a vibração do ar numa frequência específica que está vibrando o seu tímpano, está transformando isso em palavras e informações. Isso é uma quantidade grande de trabalho. Então, quanto mais experiência o médico tem e mais volume de informações ele conseguiu absorver e ele tem experiência em processar aquelas informações, melhor o raciocínio clínico dele, mais rápido ele consegue responder a respostas. Só que mesmo um médico muito experiente, ele não viu 1 milhão de pacientes. Ele pode ter visto 10 mil pacientes. Mesmo um médico muito experiente, ele consegue processar 10, 20 variáveis. Ele não consegue processar 50, 100, 500 variáveis. É aí que está a situação. A gente não tem que substituir o médico, a gente não vai substituir o raciocínio clínico de vocês. O que a gente deve fazer, e a última palavra sempre é do médico. O que a tecnologia vai fazer com os algoritmos preditivos é dar apoio à decisão clínica. Então, imagina que você vê uma radiografia e que quando chega para você, já chega, por exemplo, com um círculo vermelho numa área que ele sugere que é um vidro fosco, quem vai fechar o diagnóstico é você. Mas a partir do momento que já chega circulado, ele está dizendo, fica com atenção nesse espaço aqui que eu acho que tem uma alteração. Então, o que é que isso permite para a gente? Garantir que a gente foque, quando a gente fala de princípios do SUS, equidade, em quem mais precisa. A gente focar nos pacientes que são mais críticos, nas informações que são mais críticas, porque senão a gente não vai conseguir absorver toda essa quantidade de informações. Se a gente tentar absorver todos esses dados que estão sendo coletados, com esse volume de pacientes, nosso cérebro não vai conseguir.
Por isso que a gente está sofrendo tanto de burnout. Então, como a gente vai diminuir essa carga neurológica para o computador nos ajudar e a gente focar onde importa? Então, o primeiro tripé, captação de dados, fenotipagem, coleta de dados do paciente. O segundo tripé, aprendizado profundo. Quando a gente fala de aprendizado profundo, vem tanto de nós continuarmos aprendendo, melhoria contínua, como vem de um termo da inteligência artificial chamado Deep Learning, que é uma das áreas da tecnologia que vem se desenvolvendo nos últimos 15 anos, que inclusive é um dos alicerces que permitiu depois evoluir para ChatGPT, que vocês já devem ter usado, aprendizado, visão computacional, que é a habilidade de um computador de enxergar, absorver informações com base em um vídeo. De todos vocês aqui, quantos já usaram o ChatGPT pelo menos uma vez? Ok, quase metade. Quantos de vocês usam todas as semanas? Maravilha, né? Na fase da faculdade ajuda bastante, né? Fazer estudo dirigido, ajudar, né, a conduzir um estudo, ainda mais no PBL, né? Maravilhoso a gente perguntando, pedindo para ele sugerir perguntas para a gente, formas maravilhosas de aprender, né? E é muito bom a gente ter sido formado, eu também como formado na UNIT, fui formado em PBL, o que a gente tem que tirar desse curso mais do que tudo para sempre vocês vão estar na faculdade. No quesito que para sempre vocês vão estar fazendo perguntas, para sempre vocês vão estar explorando as fronteiras desse conhecimento. E essas fronteiras do conhecimento não vão poder ser substituídas pela tecnologia. Todos os espaços que vocês vão caminhar, vocês precisam entender onde vocês estão pisando. Vou dar um outro exemplo mais simples. Quantos de vocês usam Whitebook? Bom, quando vocês entrarem no internato, na rotina, provavelmente vocês vão usar mais. Teve uma época que eu usava quase todo dia e fiz até um experimento, né? Poxa, mas e se eu vou tentar parar de usar? Depois que eles aumentaram o preço, eu tentei parar e eu senti um desconforto em parar de usar. E eu lembro de discutir bastante com o Renato Mesquita, até na época de simulação realística, quando a gente pesquisava algumas coisas, enquanto muitos professores ficavam incomodados que a gente fazia consulta, e ele estimulava. Gente, a gente vai ter acesso a essas ferramentas no futuro. Vocês vão ter acesso à ferramenta de consulta. A ideia é como a gente fundir essas habilidades para conseguir extrair cada vez mais. Mais informação não é para substituir. Então, quando você vai no Whitebook e olha uma informação lá, a ideia não é para você seguir cegamente sem fazer ideia do que você está fazendo, que isso é um tiro no pé, não tem como. Mas vou dar um exemplo. Você está atendendo em pediatria, tem como você decorar todas as doses pediátricas de medicação? É muito difícil. Agora, você olha rapidinho, você tem um aplicativo, uma função, que você consiga olhar rapidamente e saber que para você passar nitazoxanida para uma criança é 0,7 ml quilo, isso você melhorou a segurança e não é um demérito para você não saber aquela informação. Pô, antigamente todo mundo ia dar plantão, não na minha época, 20 anos atrás, com o Yellow Book, com o Black Book, outros livros de consulta rápida. Isso é sobre você ter esse aprendizado rápido para melhorar a sua experiência. Agora, a gente vai ter tecnologias para isso. Quando a gente fala de Deep Learning em tecnologia, é esse processamento profundo de dados que a inteligência artificial consegue fazer. Grande volume de dados, grande correlação desses dados. Então, eles podem te ajudar a fazer diagnósticos mais precisos. Na área de medicamentos, descoberta de novos medicamentos. Isso aqui é uma área que tem sido feita, assim, diminuído bastante o tempo de descoberta de novas medicações. A gente tem a parte do CRISPR, né, que é construção de novas proteínas, monitoramento remoto de pacientes. São tantas áreas que a gente pode usar a tecnologia. Só que o que eu quero trazer para vocês de reflexão e de conteúdo prático é o seguinte. Aprendizado de máquina, a inteligência artificial, na verdade, ela é algo que a gente ensina. O computador ele não aprende nada sozinho. Na verdade, a gente prepara uma massa de dados para treinar um modelo para depois ele passar para predizer. Então, quando a gente fala da primeira inteligência artificial, uma inteligência, o machine learning, um algoritmo de
predição. Algum de vocês aqui já fez artigo científico, já fez uma pesquisa científica e teve que usar estatística? Tá, vocês todos vão ter que fazer quando entrarem no TCC. Mas tem um dos temas da estatística que a gente usa muito, por exemplo, no TCC, que é uma regressão linear. Você fazer um gráfico, fazer uma linha e fazer uma regressão linear. Inteligência artificial funciona da mesma forma. Existe regressão linear para inteligência, só que em vez de usar os eixos x e y, você usa 50 eixos, que são 50 variáveis. Mas para chegar naquele resultado de ele prever, por exemplo, um óbito, um exemplo que eu usei aqui no hospital, eu treinei um algoritmo pegando 50 variáveis de pacientes oncológicos que estavam internados no hospital para prever o risco de um paciente falecer. Para que você poderia usar um algoritmo para prever um paciente que vai falecer? Nesse caso, eram pacientes, por exemplo, de enfermaria ou de UTI, que, com base nessa predição, a gente usaria isso para tomar decisão se era para reabordar ou não um paciente, ou se é ou não para começar outro tratamento quimioterápico nele, ou se eu deveria seguir por uma linha conservadora e paliativa. Então, imagina, se você olha para um paciente e pensa, o algoritmo está me dando 80% de risco desse paciente falecer dentro dessa mesma internação. Você tem certeza que você vai operar ele e vai tirar um pedaço do intestino dele, porque está obstruído? Você tem certeza que você vai fazer uma linha quimioterápica altamente nefrotóxica nesse paciente? A decisão é sua, mas a partir do momento que você tem mais esse ponto de informação, isso te dá um poder muito maior para você tomar uma decisão. Só que se para treinar um modelo você precisa de informações, é muito importante que nós médicos informemos bem essas informações no prontuário. Um prontuário bem feito, um prontuário bem preenchido é muito importante. Informações bem coletadas, sinais vitais precisos. É claro que a melhor forma de precisão é você não ter que imputar. Toda vez que você coloca um humano na cadeia, você imputa um risco de erro. Então, quando você vai para o IoT, ele faz aquela coleta automaticamente. Então, em suma, existem diversas tecnologias, não vou entrar em detalhes de quais são as tecnologias de inteligência artificial. Quando vocês falam de GPT, a gente está falando aqui, ó, AI generativa, é a ponta do iceberg, você tem todas essas outras tecnologias, cada uma é uma ferramenta diferente, é como um canivete suíço, e para cada item de uma tecnologia que a gente for aplicar na saúde, você vai pegar uma ferramenta diferente ou combinar ferramentas. Então, um exemplo dessa ferramenta, esse aqui é um colega meu que tem uma startup de predição de câncer de pele. Então, imagina, vocês estão num posto de saúde, ó, tá vendo que eu não estou nem falando de gastar 200 mil reais. Imagina você ter um aplicativo que você instala no seu iPhone, que você escaneia, tira uma foto de uma lesão de pele no posto de saúde, e em vez de você ter que encaminhar todos os pacientes que você acha que tem melanoma e não tem certeza, para um dermatologista fazer essa triagem inicial, porque não são todos os pacientes que você encaminha por dermato que ele vai fazer biópsia. Digamos que só 20%. Então, você tem uma fila 5 vezes maior do que deveria no dermato, porque a maioria dos pacientes que passam lá não precisavam ir para lá, porque não é melanoma, ou tem um baixo risco e não necessita fazer uma biópsia. Então, imagina se você pudesse tirar uma simples foto e uma inteligência artificial usando o que a gente chama de machine vision, que é visão computacional, conseguir enxergar e processar aquela imagem e dar o risco daquilo dali ser um melanoma. Um simples aplicativo podendo fazer um impacto tremendo na fila de consultas de especialidade numa dermatologia do SUS. E isso afetando não só custos, mas se a gente tem uma demanda infinita e uma oferta limitada, os pacientes que realmente precisam atrasam para fazer diagnóstico. Aqui é o exemplo do algoritmo que eu te falei de oncologia. Acho que a letra pequena vocês não vão conseguir ver, mas aqui são vários modelos. Mas, basicamente, o modelo que eu treinei tinha um recall, que a gente chama que seria a especificidade do algoritmo de 70%, mais ou menos 5%. E a gente precisa tomar muito cuidado com os indicadores, porque às vezes você compra esses algoritmos e eles vêm numa caixa fechada que você não consegue saber nada, isso é muito perigoso. Imagina que você tira uma foto da lesão de pele. Qual a chance dele ter errado? É importante vocês saberem a chance dele ter errado, para isso apontar a segurança com qual você vai tomar aquela decisão.
Olha, ele tem 60% de certeza. Pô, é uma coisa. Ele tem 90% de certeza. É outra coisa. Então, o meu algoritmo, ele foi treinado para maximizar a especificidade e não a sensibilidade. Porque é muito mais perigoso eu falar que um paciente que não vai morrer, e com isso eu deixar de fazer uma cirurgia num paciente que teria chance de vida, do que eu ir para o lado contrário. Eu predizer errado que ele não ia morrer e eu fazer uma cirurgia, mas você, né, não se omitiu, você não cometeu omissão. Então, nesse caso daqui, eu fiz várias customizações e ajustes no modelo, apertei os parafusos para ele caminhar dentro da meta para entregar mais valor e priorizar, acertar mais, e com isso eu aumentei para 70% até 75% a certeza de, se eu disse que o paciente vai falecer, ele vai falecer. Então, nesse tripé, captação de dados, processamento desses dados. Só que o terceiro é o alicerce que ele fala no livro de como tudo isso vai tornar a medicina humana de novo. Então, ele fala de empatia profunda. A gente está passando por uma fase que os pacientes estão muito insatisfeitos com muitos dos médicos, e eu sei que não é só culpa nossa, o tempo que a gente tem com eles, inclusive de todas as queixas que os pacientes dão, a maior queixa para falta de empatia médica é falta de contato visual. Vocês acreditam que contato visual bem feito, criação de rapport com o paciente, é uma das coisas mais importantes para a criação de vínculo médico-paciente? Então, essa valorização da relação médico-paciente tem que vir desde tecnologias que ajudem a nos conectar com os pacientes, até nós nos treinarmos a partir do momento que a gente tem mais tempo, a gente usufrua desse tempo para conectar com os pacientes da forma certa. Tecnologias que libertem o profissional para ter mais tempo e automatizem essas tarefas repetitivas. Então, a Linda Chin, que é uma citação, que é a primeira citação que ele fala do slow medicine, do livro, ele fala assim, imagina se um médico pudesse ter todas as informações necessárias sobre um paciente em 2 minutos. Então, quando você senta no prontuário para ler, ele já traz um resumo, como se um GPT tivesse lido todo o prontuário do paciente. Então, sonhe que o paciente do prontuário não é só do hospital, tudo tivesse integrado, você tivesse informações dele em casa, informações do consultório, dos exames anteriores dele, um GPT da vida, que é um LLM, lesse todas aquelas informações e fizesse um relatório para você ler em 2 minutos. Em 2 minutos você pudesse ler tudo aquilo, inclusive, se o paciente já tivesse passado por uma pré-anamnese, que ele preenchesse as informações principais no celular e já chegasse um pouco mais pronto, e dos 15 minutos de consulta, você tivesse 13 minutos para conversar com o paciente. O que a gente não conseguiria fazer com 13 minutos conversando com o paciente de forma profunda e já sabendo todas as informações? Se conectar. Por mais que você pense, mas eu não preciso de 13 minutos de exame físico e conversa com o paciente. Mas você precisaria desses 13 minutos para se conectar. Porque um paciente que não está conectado com você é um paciente que, se você passar um tratamento para ele, que pode ser o melhor do mundo, pode ser que ele não tome, porque ele não confiou em você. E vocês podem estar se estranhando, pô, mas 15 minutos é muito pouco. Queria eu que todas as consultas que eu tivesse que fazer fossem 15 minutos, muitas vezes é menos. 15 minutos é uma consulta de retorno, 10 a 15 minutos é uma consulta de retorno de oncologia, que é altamente complexo. Às vezes 20 minutos é o tempo que você tem para uma primeira consulta de primeira vez, para dizer para um paciente que tem câncer que vai começar um tratamento. É muito pouco tempo. Hoje é o contrário, de uma consulta de 15 minutos, muitas das vezes, por exemplo, em oncologia, você precisa passar 13 minutos procurando informações, imputando informações no prontuário e 2 minutos com o paciente. Não dá para ter uma conexão profunda com 2 minutos. Não dá mal para olhar nos olhos do paciente. Então, o que é que os pacientes mais têm reclamado? Falta de empatia, consultas automatizadas e ausência de conexão humana. Então, eu pergunto para vocês, quem é mais robótico? A inteligência artificial ou o humano sem tempo? O humano sem propósito, não tem tempo para conversar, está atolado em atividades administrativas repetitivas. Isso está nos tornando robótico. Falta rapport. Rapport é essa conexão humana.
E quando você fala em hospitais nos Estados Unidos, isso aqui é uma estatística real do pós-pandemia, um médico passa mais tempo no computador do que com o paciente. Ali, ó, mais de 4 horas no computador, 4,7 horas, para 3,8 horas com o paciente, ele passa mais tempo no computador. Quando você fala aqui quanto tempo você gasta em cada fase, isso aqui não é só para saúde, mas numa atividade em geral, só 18% do tempo você passa analisando dado, muitas vezes você passa muito tempo coletando, validando, organizando, lendo, só 18% realmente processando. E quando a gente fala de prontuário eletrônico, eu até fico curioso, porque eu sei que a Unip tem se evoluído muito, fico muito feliz deles terem colocado essa matéria na grade curricular, mas, por exemplo, na minha época eu tive 1 ano de informática em saúde, e a única coisa que a gente aprendeu em informática em saúde foi fazer pesquisa na Bireme e fazer algumas coisas estatísticas no Excel. Queria te perguntar, alguém de vocês aqui aprendeu alguma coisa sobre prontuário eletrônico? Alguém aqui mexeu no prontuário... 2 pessoas. Alguém aqui mexeu em prontuário eletrônico? Tá. Que não seja do DECOS, que não seja do ambulatório. Mexeu na faculdade alguma coisa para fazer treinamento, não, né? Veja bem, a nossa medicina é toda... Ô, Lucas, os 2 que levantaram a mão foi para dizer não, que não tiveram nenhum... Ah, tá. Ah, beleza, beleza. Eu entendo isso, não está na grade, mas a questão é o seguinte, o hospital do futuro é todo alicerçado num prontuário eletrônico. A gente tem hospitais que chamam classificação RIN7, RINS é a Instituição Internacional de Informática em Saúde, que tudo é digital, todos os processos. E se toda a medicina é no digital, e a gente não aprende como vai ser essa medicina, e o problema, esses prontuários foram criados com base financeira, não foram pensados na nossa experiência, em sua grande maioria, e quando você olha o score de usabilidade, ele tem um score inaceitável, 45 de 100. Tem um estudo da Mayo Clinic, um dos maiores hospitais do mundo no quesito qualidade do atendimento e empatia, e que mostra a correlação do uso de prontuários eletrônicos e burnout. Os prontuários eletrônicos mal configurados estão causando burnout no profissional, e tem estudos para provar isso. O que acontece é que os prontuários estão sendo atualizados. Aqueles prontuários que parecem o Windows 98, por exemplo, a Philips Tazi é um duopólio. Hospitais ou usam Tazi ou usam MV. Eles estão com esse prontuário antigo e ele vai morrer até fim do próximo ano e vai ser só prontuário baseado em navegador, com experiência um pouco melhor, e a gente está nessa transição para uma interface muito melhor. Mas a gente passou por péssimos períodos. Dentro de um plantão de 12 horas, num hospital todo digital, e que usa esses prontuários antigos, em média, num único plantão, um médico dá 4.000 cliques no mouse. 4.000 cliques no mouse. Não é só burnout, não, a gente ia ter LED também nesse caminho, né? E eu dou um exemplo aqui nesse vídeo. Quantos minutos leva para você pegar um prontuário desse e fazer uma prescrição oncológica? Você já imaginou levar mais de 15 minutos? Então, imagina você levar 15 minutos para você prescrever todos os itens de uma prescrição oncológica, todas as medicações, diluição, ordens, uma prescrição oncológica muito demorada, né? Aqui até o exemplo até crashou o sistema. 15 minutos. Isso é o que levaria para você fazer uma prescrição segura sem um sistema bem parametrizado. Agora, nesse exemplo aqui que é prático, eu que fiz essa parametrização, eu fiz essa parametrização no prontuário, e hoje, com essa parametrização do protocolo todo mastigado, levou 24 segundos para um oncologista fazer uma prescrição. Ele simplesmente escolhe qual protocolo que ele quer, clica, o sistema já prescreve, porque é tudo receita de bolo. Dose de medicação, já faz as contas com base na superfície corporal, tudo automático. Esse é o papel, o meu papel, e é o papel do médico fazendo essa intermediação. Como simplificar a vida do médico na ponta? Esse aqui, sinceramente, é um dos tópicos que eu mais amo. Vocês vão adorar nos próximos anos. E esse aqui é o futuro das consultas da anamnese. O futuro da medicina não é atrás de um teclado e do monitor. Na interação humana, você tem um microfone. Hoje, a gente já tem 10 empresas fazendo desenvolvimento de prontuários por voz. O próprio Philips Tazi já está em teste em alguns hospitais com Tazi AI. Imagina que você tem um microfone no consultório, você conversa naturalmente com o paciente,
ele pega todas aquelas informações por voz, estrutura uma nota clínica, e aí você aprova a nota clínica, que pode ter um erro no algoritmo, beleza, eu li, e depois ele pega aquela nota clínica, que é como se fosse um texto, e ele estrutura aquele texto, então ele já separa quais são as medicações que ele disse que ele usa, e já separa estruturado o nome das medicações, dose, alergias estruturadas, cirurgias prévias, exames, porque se vocês tivessem que estruturar o dado, ia demorar mais de 1 hora, e o dado, para ser usado, ele tem que estar estruturado. Não adianta estar em siglas no meio de um texto que a manualmente. Para uma inteligência artificial ler aquilo dali e entender, tem que estar estruturado. Então, para o prontuário avisar que você não pode prescrever dipirona para um paciente que tem alergia, você tem que ter ido na aba alergias, adicionado, procurado e clicado em dipirona. Leva muito tempo para fazer isso. E o futuro é esse. A gente ter microfones que vai captar tudo que a gente está conversando com o paciente e a gente depois só o exame físico a gente fala com o microfone. Inclusive, dá comandos de voz. Então, você usar o que a gente chama de order sets. Olha, com base no protocolo de pneumonia, pode prescrever para esse paciente que eu vou internar. E ele já sabe qual é o protocolo, já abre lá para você, leva o fluoxacino, 750, 5 dias, e a todas as etapas a gente tem que confirmar. Então, o papel da inteligência não é substituir, automatizar e facilitar, porque uma prescrição hospitalar leva tempo para fazer. E o papel do médico, né, do médico em formato clínico é fazer essas parametrizações. Todos os protocolos que estão lá no sistema, alguém parametrizou, não vem automático. Os prontuários não vêm nem com nome, medicação e interação medicamentosa. A maioria das vezes você compra uma ferramenta ou você faz na mão. Tá? Então eu digo, a tecnologia ele não substituirá o médico. Ele apenas o tornará mais humano se vocês souberem pilotar essa ferramenta. Então, se a gente tem 3 jornadas, jornada da esquerda da medicina rasa, como vai ser a jornada do médico que vai conseguir pilotar essa medicina? Esse do meio, é isso que eu quero que vocês se tornem, pessoas que consigam usar essas ferramentas e se tornar médicos melhores. E o Eric Topol fala, é até uma brincadeira com palavras, né? Eu troquei aqui a letra, mas em inglês, care, de cuidado, e care de importar-se. Então, ele fala, o segredo para cuidar do paciente é se importar com o paciente, mas é uma brincadeira de palavras que é tudo com care, né? A gente tem que se importar com o paciente, muitas vezes a gente não consegue fazer isso com a velocidade que a gente tem. Quando a gente fala de assistentes de voz, assistentes virtuais, a gente imaginaria que o humano ele consegue ser mais empático do que as inteligências. Mas, como eu disse, o humano na medicina rasa, que não tem tempo e não tem paciência para se conectar, ele é menos humano e empático do que a inteligência. Essa pesquisa daqui, que avaliou a resposta e a opinião de diversos pacientes que receberam ligações. Imagina que você saiu do hospital e alguém te liga para perguntar como é que você está, como é que passou, de desfecho pós-internação. E eles avaliaram essa ligação nos critérios de empatia e avaliaram a qualidade das informações coletadas. E a gente repara aqui, no primeiro gráfico, qualidade das informações, a maioria dos médicos, na distribuição normal, ficou mais para aceitável, mas do chatbot estava mais para bom ou muito bom, ou seja, o chatbot coletou informações de forma mais precisa, e na parte de empatia, os médicos estavam mais para não empatéticos, para, no máximo, moderadamente, para do meio para lá, o chatbot está mais para empatéticos e muito empatéticos. Ou seja, só pelo tempo e por terem sido treinados a ser empáticos, o chatbot foi melhor avaliado. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui de ferramentas rodando. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta de apoio, usando o próprio Google Gemini. Imagina o Google lendo uma tomografia com você e vocês estudando radiologia e perguntando o que estruturas são essas, que alterações vocês estão vendo. What do you see? Can you describe what image I'm scrolling through right now? The image you're showing is a CT scan of the abdomen. It displays the liver, stomach, and surrounding structures. What organ am I pointing to now with my cursor? You're currently pointing to the spleen with your cursor. Okay, Gemini, what am I pointing to now with organ? You're now pointing to the liver.
Okay, so I'm scrolling down here now. Gemini, what am I pointing at now? What organ is this? You're now pointing at the pancreas. Okay, and do you see anything abnormal on this scan? Yes, there is a small amount of fluid around the spleen and the pancreas on the scan, which could be a sign of inflammation or injury. Okay, anything else that you notice about the pancreas? The pancreas appears somewhat swollen, which could suggest pancreatitis. Okay, the patient has an elevated lipase level. What do you think about that? Given the elevated lipase levels and the appearance of the pancreas, it is highly suggestive of pancreatitis. Okay, what complications should I be looking for? Based on the scan, you should be looking for complications like pancreatitis. Então, aqui é um exemplo dele guiando uma tomografia, fazendo um estudo dirigido, e uma tomografia com pancreatites, e a própria inteligência fala, olha, para quem tem pancreatite, lipase alta, vamos procurar para ver se a gente não tem necrose. Então, assim, não é para substituir os radiologistas, até porque há uns 5 ou 10 anos atrás, algumas pessoas falavam nos Estados Unidos que não deveria mais se formar radiologistas, que é uma das áreas que mais avançou na inteligência artificial. E o que a gente viu foi o contrário. Nunca na história dos Estados Unidos precisou-se tanto de radiologista, nunca teve tantas vagas em aberto que eles não conseguem preencher, e o radiologista nunca ganhou tanto dinheiro. Por quê? Com o uso da inteligência, eles conseguiram, laudar cada vez mais, porque o laudo que vem, que provavelmente é normal, já vem alertado para ele, ó, esse provavelmente é normal, então não gaste tanto tempo. E o que vem alterado, ele gasta mais tempo para poder analisar com mais cuidado. E nisso ele consegue agregar mais valor, ser mais médico. Nisso os Estados Unidos é um exemplo prático do que aconteceu. A inteligência artificial aumentou a demanda, a remuneração e o valor agregado dos radiologistas. Aqui é um outro exemplo, isso aqui é da... eu esqueci o nome da empresa, mas estava no canal da NVIDIA. Não imagine que vocês precisam fazer ligação de vídeo, mas isso aqui é um agente de AI treinado para ligar para um paciente no pós-aula para dar orientações e pegar informações, que é outro detalhe importante. A gente não costuma pegar informações de paciente pós-alta e a gente não consegue medir desfecho de uma deshospitalização. O único desfecho que a gente costuma medir é se o paciente rehospitalizou. Então, vamos dar uma olhada aqui como é um exemplo dessa interface conversando, dessa ferramenta. Hi, Sarah. I'm Rachel, your AI care manager. How are you doing after your appendectomy? You know, I'm good. I'm glad to be home with my dog, Dennis. It's great to hear that you're back home with Dennis. Ó, repara, a empresa eu lembrei aqui agora, olha aqui, a Hippocratic. Repara que ele fez questão de perguntar como você está se sentindo. Ela falou do cachorro e ela se conectou. Que bom que você está com seu cachorro. Pode parecer um comentário simples, mas significa conexão, significa que se importou. A ferramenta foi treinada para fazer isso. Mas a maioria dos médicos, quando liga para o paciente, ele não está disposto a se conectar, porque leva tempo ter essa conversa, essa conexão. I noticed that Dr. Chang has prescribed you some antibiotics, specifically ciprofloxacin and metronidazole, due to your ruptured appendix. Were you able to get these medications? I was. I did forget to mention to the doctor that I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? Great question. The antibiotics you've been prescribed, ciprofloxacin and metronidazole, don't contain penicillin. So it's perfectly safe for you to take them. Can you begin taking them today? Yeah, I certainly can. Do you have any tips for faster recovery? Given that you have diabetes, keeping your blood sugar levels in check will be beneficial for your wound healing. Your hemoglobin A1C was at a healthy level of 5.5, but your glucometer readings from yesterday were a bit on the high side. Bom, aqui a gente vê dois exemplos de como essa ligação está fazendo uma interação. Primeiro momento, ela fez uma orientação, a paciente não tomou o antibiótico cipro e metronidazole que foram prescritos, porque achou que poderia ter interação com a alergia. Ela já orientou e já garantiu uma adesão de um paciente, porque não adianta uma prescrição sem adesão. Segundo ponto, ela já teve acesso aos dados de hemoglobina A1C, então controle de diabetes, e já viu que estava sob controle e já dá uma orientação. Ela até pergunta que o controle nos últimos 90 dias estava bom, mas ontem eu tive acesso aos dados do seu glicosímetro e já vi que estão alterados.
Então, ela teve acesso à informação, já ligou e já deu orientações para dieta e tudo mais. Então, isso daqui pode parecer ficção científica, mas eu digo para vocês, isso daqui já está sendo testado. Tá? Já está sendo testado. É engraçado que é uma das primeiras vezes em tecnologia que a gente vê tecnologias que são disruptivas, que precisam de ser early adopters, pessoas que vão adotar no início, e já estão virando quase commodity. Chatbots que conversam com o paciente, prontuários por voz, por exemplo, tem 10 empresas em fase de teste fazendo isso, tudo ao mesmo tempo. Então, isso vai avançar muito rápido, e eu tenho certeza que no tempo que vocês entrarem no mercado de trabalho, isso já vai ser muito mais comum. Claro que alguns hospitais vão demorar mais que outros. Eu imagino que em Sergipe, por exemplo, o Hospital Primavera, um hospital de ponta, vai ser um dos primeiros a colocar, e vocês vão poder ter acesso a isso, nem que sejam num estágio, algo do tipo, mas a gente vai passar por isso. E é isso que a gente precisa crer, a gente precisa apoiar, porque muitas das vezes, a maioria das vezes, a dificuldade que a gente tem para implantar essas soluções não é a parte técnica. Gente, a parte técnica é a parte mais fácil. A parte mais difícil é a resistência das equipes médicas à mudança, resistência a mudar protocolos, resistência a mudar processos. Isso é muito delicado. Então, o que é que eu trago aqui para vocês como reflexão hoje? A melhor medicina é aquela que combina ciência de ponta com toque humano, e esse toque humano é insubstituível. Então, quando vocês virem essas tecnologias, sempre pensam, como é que eu posso usar essas tecnologias para cuidar melhor do meu paciente, cuidar melhor da minha própria saúde, no quesito como profissional, e focar meus esforços nesse toque humano. É isso que é a reflexão que eu trago para vocês que querem seguir nessa jornada do meio, na jornada do profissional da medicina profunda. E, para completar no final, eu não vou entrar em tantos detalhes, os que tiverem interesse em conhecer mais a jornada mais aprofundada de quem quer seguir uma carreira dupla e realmente vai se aprofundar na tecnologia, de um formato clínico e coisa do tipo, é a terceira jornada, a jornada do informática clínico. Inclusive, tem alguns livros, não existe nem livro no Brasil sobre essa matéria. Esse aqui é o livro um tratado de informática clínica. Por mais que a gente tenha alguns desses livros de informática clínica, eles são muito livros para preparatório para a prova de título. Eu digo para vocês que a maioria das coisas que vocês têm que aprender na prática é muito sobre estar antenado com as coisas que estão acontecendo, aprendendo multidisciplinaridade. Tá? Existem diversas áreas de atuação, desenvolvimento de aplicativos, soluções, análise de dados, participação em pesquisa. Eu dou um exemplo de um colega chamado Shafik, que é um infectologista. E, na maioria das vezes, vocês não precisam saber programar. Por exemplo, eu, antes de entrar na medicina, eu já programava em 5 linguagens de programação. Eu comecei a fazer programação aos 12. A medicina foi uma época que me desconectou bastante dessa área, eu senti muita falta disso, e eu só comecei a me reconectar com isso depois que eu descobri essa jornada da informática clínica nos últimos 4 anos, quando eu vim para cá, para São Paulo. Trabalhei bastante tempo ainda na assistência em Sergipe. E essa reconexão com o propósito é muito importante. Só que vocês não precisam ser tão técnicos assim. O exemplo desse infectologista aqui, só por ele ser um infectologista bom, por ele já ter muita vivência de hospital, saber as dores de quem trabalha numa comissão de controle de infecção de hospital, conhecer muito de processos hospitalares, ter uma literacia de dados, entender de indicadores, entender de gráficos. Só com essas 3 coisas, ele montou uma equipe e construiu uma ferramenta que é um painel de bordo, um painel de controle de comissão de infecção hospitalar. E ele lançou uma ferramenta. Essa ferramenta, inclusive, ele nem montou do zero, ele montou dentro do próprio Microsoft BI, que é uma ferramenta que, se você fizer um curso, em 2 dias você já está mexendo. Então, o que é que permitiu ele conseguir criar uma ferramenta? E eu conheço mais de 50 ferramentas, 50 a 100 ferramentas para uso hospitalar. Eu não conheço nenhuma ferramenta tão boa quanto a dele. E o que torna a ferramenta dele tão boa não é a tecnicalidade, a ferramenta dele é elementar.
Se você fizer tudo mapeado, você faz em uma semana uma ferramenta igual. Por que ninguém vai fazer uma ferramenta igual? Porque o conhecimento mais difícil é o que ele tem com ele. Um infectologista que entende muito bem de hospital, que usou esse conhecimento e a aptidão e a vontade de montar uma equipe e aprender um pouco sobre tecnologia, e ele montou uma ferramenta que está vendendo, hoje já está em 50 hospitais, na verdade está em teste em 50 hospitais, ele já vendeu, se não me engano, para 15 hospitais. E faturando bem. Hoje ele não precisa depender de ser infectologista hospitalar. Ele tem a liberdade dele, ele ajuda em escala, tá? Daqui a uns anos ele vai estar em 50, em 100 hospitais. E olha o impacto que o trabalho dele vai estar causando em escala. Hoje a Redditor, por exemplo, tem 87 hospitais. O Informática Clínica da Redditor pode fazer ajustes em algum algoritmo que roda em todos os hospitais e impactar milhões de atendimentos de saúde, usando o que a gente aprendeu na faculdade e usando de forma a atender em escala. Tá? Mas existem diversas formas de aplicar esse conhecimento, e o que eu recomendo para vocês, independente da jornada, é aprender a se alfabetizar em dados, compreender um pouco melhor os conceitos. Vocês não precisam programar e construir nenhum algoritmo, mas entender o que está por trás, entender a importância dos dados. Isso impacta até como você evolui num prontuário, a importância daquelas informações que você está colocando ali, a importância de quando você abrir a aba de CID, colocar o CID certo. Meu professor, eu fiz ciência de dados lá no Einstein, né? Meu professor, ele é head da Sul América, de toda nacional, e ele falava assim, para mim, o CID que o médico imputou é basicamente inútil. Imagina para um gerente nacional falar que o trabalho que todos os médicos tiveram no país de imputar CID, ele não usa para nada, porque são tão mal imputados e pouco precisos que ele prefere não usar. Porque os médicos, eles não têm paciência de escolher o CID certo. Ele olha o primeiro CID, um CID mais ou menos, e coloca lá. E aí eles têm times que leem prontuários, o algoritmo que lê em prontuários, para tentar reclassificar os CIDs para ter uma acuracidade melhor. Então, você tem um paciente que está com pneumonia, você bota CID de febre. Qual a importância de colocar um CID R50.9 de febre, quando você sabe que o diagnóstico é de pneumonia, é grupo J? Mas é fácil para ele botar febre. Ele está com febre, não está errado, mas não tem precisão nisso, né? E mais do que tudo, é o motivo dessa matéria. Vocês precisam ter mentalidade empreendedora. O que é a mentalidade empreendedora? É a mentalidade de resolver problemas, resolver dores dos outros. A gente está aqui para ajudar as pessoas. E a gente tem que estar disposto a pensar quais são as dores dos outros, como eu posso ajudar os outros. Não é só sobre o processo, não é só sobre a gente. Tá? A gente tem que se adaptar às mudanças que estão acontecendo no mercado da saúde e as mudanças que estão acontecendo com a tecnologia. Então, antes de abrir para as perguntas, eu convido vocês a fazer algumas conexões. Falando de empreendedorismo, uma pergunta simples. Quantos de vocês aqui têm LinkedIn? Minoria. A minoria dos médicos no país tem LinkedIn. E eu digo que muito disso é porque o médico sempre teve escolha. Ele podia trabalhar onde quisesse, então ele não se preocupa com o Instagram. Só que, assim, o mercado corporativo, o mercado de empresas, o negócio acontece no LinkedIn. É uma rede muito poderosa. Cada rede tem sua linguagem. Facebook é diferente do Instagram, que é diferente do TikTok, o LinkedIn é diferente. Eu convido vocês a fazer uma página lá, acompanhar o que se compartilha. Enquanto no TikTok, no Instagram, são muitos conteúdos curtos, rápidos, vídeos de 30 segundos, lá o algoritmo, ele beneficia quem produz de forma mais profunda. Então, textos que são uma lauda, artigos, então dá para acompanhar muita coisa, para você entender o que está acontecendo no mercado da saúde, na tecnologia. Então, se vocês quiserem escanear esse QR Code aqui, é o meu LinkedIn. Eu convido vocês a acompanharem essa página, é uma das páginas que eu sou embaixador, Inovação em Saúde. A gente tem 8.500 seguidores, já tem um pouquinho mais, já está quase 9.000, aumentando quase 500 seguidores por mês. Temos 25 pessoas da área de inovação em saúde produzindo conteúdo todos os dias. Então, hoje de manhã mesmo eu mandei um conteúdo para lá, todas as semanas a gente manda conteúdo. Vocês entenderam o que está acontecendo em tecnologia, muito disso é entender o que está acontecendo em tempo real. Então, se vocês quiserem esse QR Code, depois eu posso mandar o link para vocês também. E eu deixo essa reflexão para vocês. Qual desses 3 caminhos
vocês vão escolher para seguir dentro da carreira médica de vocês. A opção está de vocês, vocês têm essa liberdade, mas vocês vão ter que escolher um desses caminhos. Tá bom? Então, se tiverem qualquer pergunta, estou à disposição. E depois, se quiserem conectar, também a gente pode conversar pelas redes sociais. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma provocação, tiver alguma coisa que vocês tenham visto em tecnologia e tem curiosidade, como é que isso está acontecendo no dia a dia, estou à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Muito obrigado, Lucas. Eu quero chamar aqui o Ciro, que ele vai ser o nosso representante aqui dos estudantes de medicina, para poder trazer as perguntas deles. Eu vou traduzir para ele lá. Você me ouve, Lucas? O senhor ouço bem, sim. Por favor, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta sobre o professor em relação aos postos de trabalho. Assim, atualmente, eu vejo que tem lugares onde as informações que eu vejo por grupo ainda não chegaram. Então, tem locais que não tem tudo mensal que a economia tem. Eu queria perguntar para ele vê essa mudança maior em relação aos locais de disponibilidade de trabalho, como locais que você vai precisar das suas mas outros talvez esses nunca cheguem. Outros demorem de produção de quantidades, como era a questão do senador da pandemia. Ou se vai ter uma mudança geral da medicina, a medicina como um todo vai precisar ser alterada para atender as novas necessidades. Desculpa interromper você, vamos fazer o seguinte, Walter, é que eu preferi escutar direto ele, eu não consigo ouvir nada. Eu vou te ligar pelo telefone, se qualquer coisa você entrega seu celular, que a pessoa fala, eu estou escutando aqui pelo celular, que eu queria ouvir ele falando. Perfeito. Eu estou te ligando aí, que eu já escuto aqui do meu celular, escuto melhor vocês falando. Pronto, agora eu escuto bem. A minha dúvida é a seguinte: eu posso falar como? Talvez eu tinha falado em relação ao modo de trabalho, e eu acho que essa votação toda que era aqui, a mudança vai ser mais um posto de trabalho, ou seja, eu tive que trabalhar em algumas diferentes, e essa setores não chegaram, chegar, ou seja, uma mudança na medicina, a medicina vai precisar ser adaptada a esse novo grupo. Ele tem que liberar lá. Tá? Pronto. Então, veja bem, a medicina tem que se adaptar. Primeiro ponto, isso não tem escolha, ela vai se adaptar em velocidades diferentes, em postos de trabalho diferentes, ok. Só que assim, a gente vai ter que escolher alguns locais que a gente vai trabalhar. A questão é a seguinte, se você tem seus princípios, o que você quer entregar, infelizmente, essa visão idealística que a gente vai entregar tudo que a gente quer, onde a gente quiser, da forma que a gente quiser, infelizmente não existe. Então, existe como nós adaptarmos algumas coisas para facilitar. Então, vou dar um exemplo. Se você está num posto de trabalho que não tem bons prontuários, você tem a sua liberdade de fazer alguma coisa, você pode contratar uma ferramenta sua para botar um microfone, comprar, botar na mesa, para ele pegar aquela consulta, transformar em texto, você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V e colocar no prontuário. É uma ferramenta que você trouxe para a sua rotina, para impactar a sua rotina e melhorar essa qualidade de trabalho, mas não vai ter uma homogeneidade. Mas, infelizmente, assim, essa visão de, eu vou trabalhar no interior do Acre, com povos indígenas, e mesmo assim eu vou ter acesso a todas as tecnologias. Não, algumas delas vão demorar mais.
Agora, o que está acontecendo? Muitas dessas tecnologias, enquanto por muitas décadas tecnologias vieram como aumento de custo, agora muitas dessas tecnologias estão vindo, por mais que tenham um custo de implantação, elas têm um retorno objetivo. Então, vamos dar exemplo. Você tem uma tecnologia teleradiologia. Hoje você tem empresas de teleradiologia que você manda um raio-x e só o tempo do paciente ir fazer o raio-x e voltar para sentar na sua mesa, a inteligência artificial, ele já mandou para a internet e já voltou com o circulado mais ou menos não está alterado, e depois, quando vir um laudo, alguém já vai ter feito aquilo com a ajuda de um AI. Então, mesmo em locais remotos, algumas tecnologias elas vão vir. Então, essa tecnologia de você poder escanear uma lesão de pele, mas é claro que alguns locais, principalmente públicos, vão demorar mais que outros. Mas o que eu digo para vocês é, se vocês têm uma missão muito grande, que vocês querem ajudar pessoas, perfeito. Eu só peço uma coisa, não dependam disso. Se vocês, por exemplo, vão trabalhar no interior, num local que não tem nada, que vocês têm que atender naquela velocidade, os outros vão te pressionar fazendo aquela velocidade, você ainda está ganhando pouco e depende daquele dinheiro, vocês vão adoecer, vocês não vão conseguir cumprir essa missão. Vocês querem ajudar? Faz o seu trabalho muito bem, seja muito bom, faz no particular, ganha bem e trabalha de graça. E faz a outra por missão. Só digo uma coisa, não coloque nos outros a sua liberdade. Traga essas tecnologias, a gente pode falar em outra matéria, que é uma coisa que eu gosto muito, empreendedorismo, gestão, vendas, um assunto que eu gosto bastante, né, de como conquistar essa liberdade, mas se quiser eu posso até mandar para vocês, através do Walter, um curso que eu fiz de 8 horas sobre gestão de carreiras, e tem uma matéria inteira de 1h30 só sobre vendas e marketing, falando sobre isso, como você ter esse cuidado com o paciente mais aprofundado e trazendo, né, empreendedorismo, vendas e tecnologia para isso. Mas, em suma, todos vão ter essa tecnologia, mas, sem dúvidas, vai demorar muito mais para alguns locais. Ô, Lucas. Oi, eu estou perguntando se você é cortesia. Ô, Lucas, eles estão perguntando se você é cortesia. Cortesia o curso? Marketing. Não, o curso é gratuito. O curso é gratuito. É um curso patrocinado. É um curso patrocinado pela Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Eles patrocinaram o curso. Lucas, muito obrigado. Vou dizer a vocês que foi excepcional, porque muito do que você falou, eu trago para eles em sala de aula, essa necessidade de se conectar com a tecnologia, a necessidade esse cuidado de ser empático e fé que você apresentou, faz todo sentido. E aí, como a gente está conseguindo, né, se inserir com o marketing, a empreendedorismo, a gente fazer mais interações dessa natureza, para trazer para eles essa proximidade da tecnologia, tendo que ser, como você apresentou, não substituir o médico ou qualquer outro trabalhador, mas fazer com que a gente seja mais humano a partir de dados e informações que são essenciais para a gente tomar decisões corretas e mais assertivas e mais baratas. Muito obrigado, Lucas. Uma salva de palmas. Só não esqueçam, ó, esse livro aqui tem em português, Medicina Profunda. Comprem, que eu tenho certeza que vai inspirar vocês a mexer profundamente como vocês enxergam a medicina nos próximos anos, tá bom? Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Até a próxima aula. Valeu, professor. Valeu. Show de bola. Show de bola.
bom que não ficou, sabe o que eu tô sentindo? Importante e não ficou com delay. Foi, é verdade. Geralmente tem um delayzinho, sabe? Semana que vem já era o último lado do peixe, né? A gente já pode tirar a verdade toda como. É.